tema importantíssimo para quem a gente discuta a partir de agora. Vocês já viram o nosso react ao Linhagem Geek lá, um Hora do Pesadelo. Aqui não é um Hora do Pesadelo. A gente vai discutir de maneira um pouco mais sensata o que é a cota de telas a partir do vídeo da Carol Moreira no Kino, com a presença da Luli de verdade, tá bom? Cota de telas, o rumo do cinema brasileiro. Vamos ver? Então vem. Falando sobre a cota de tela no Brasil, que é um tema que voltou à tona recentemente, mas muita gente não conhecia, não sabe o que é. A cota de tela é o nome que se dá a uma medida legal na qual as redes de cinema precisam exibir determinado número ou uma porcentagem de conteúdo nacional. Perfeitamente. Agora, isso aqui também é um conteúdo nacional. Então espero que você contribui. Joga aqui no sub. Vamos bater nossa meta. Nossa meta é 10, já estamos em 3, vamos bater essa nossa meta. E você que está no YouTube, se inscreve aqui no canal, mas considere também apoiar o nosso canal. Aqui na descrição do vídeo vocês vão ver o meu Pix e também vocês vão poder conferir também o meu Apoia-se. Então considere apoiar o canal, deixar o seu Pix e principalmente se inscrever no Introdução ao Cinema. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história do cinema, política relacionada à produção cinematográfica, tudo isso num curso com 2 aulas novas todos os meses e acesso anual a todas as aulas na plataforma. Espero você lá, link na descrição. Isso é a partir de análises e especificidades de cada cinema. E por que isso acontece? Que é para valorizar o nosso próprio cinema, incentivar a indústria do audiovisual aqui no Brasil. Só que, infelizmente, a lei de cota de telas, que estava em vigor no Brasil, venceu em 2021. E desde então a gente não tem nenhuma obrigatoriedade com relação a isso. E é óbvio que isso prejudica demais a indústria. Trago números para vocês. Entre 2012 e 2019, uma média de 13% das sessões do Brasil eram de filmes nacionais. E agora em 2023 foi 1,4%. Então, assim, se tem 100 salas, digamos, exibindo, tem 1,5 exibindo um filme nacional. Isso é um absurdo, isso é muito pouco. Vocês têm noção disso? 100 salas, se tem 100 salas exibindo filmes, 1,5 é para filme brasileiro. 1,5 é destinada a filme brasileiro. Vocês têm noção disso? Tem noção? Passei hoje no cinema antes de chegar em casa e reparei na disponibilidade de filmes que ficam ocupando por semanas a sala de cinema sem quase ninguém ir. Pois é, e aí vocês... Aí vem o liberal e fala, não, mas esses filmes ocupam a sala de cinema porque há demanda por eles. É mentira. É mentira. É só vocês verem Elementos, gente, da Pixar. Aquele filme, sabe, que foi fracasso de bilheteria da Pixar. Tá desde junho em cartaz aqui no cinema perto de casa. Porque, sabe, funciona da seguinte maneira. O capitalismo tende ao monopólio. Tende ao oligopólio. Então, determinados grupos de estúdio que dominam o mercado têm poder de barganha com relação às salas de cinema. Então, eu já conversei isso com vocês. Chega a Warner, distribuidora aqui no Brasil, e fala, olha só, vocês querem passar Barbie em junho aqui no Brasil? Beleza. Vocês vão dar tantas salas para Barbie. Mas para exibir Barbie, para que eu possa vender Barbie para você... eu quero que você passe A Freira 2, que vai ser o próximo filme que eu vou lançar, em tantas 1000 salas também. Então veja, mesmo que não haja demanda por A Freira 2 o suficiente, você vai passar A Freira 2. Você vai botar A Freira 2 em um bando de sala. Pra quê? Pra criar demanda. Pra criar demanda. Percebe? Não há demanda, mas eu crio essa demanda colocando uma porrada de sala. Porque o capitalismo tende ao monopólio. E determinados grupos, estúdios, distribuidores dominam o mercado. E aí você enche a sala de cinema com o filme da Freira 2 e você não dá espaço para o cinema brasileiro. E é por isso que as salas de cinema estão fazendo lobby para que não tenha cota de tela. Não é por causa da demanda. É porque esses grandes estúdios dominam o mercado. Porque esses estúdios dominam o mercado. Gente, vocês precisam ter em mente o seguinte. Olha só, uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês a partir de agora. O cinema, tal como a soja,
que o Brasil exporta é um produto. Por mais que a gente lide com o cinema como arte, a gente precisa ter a compreensão que nas relações internacionais, de trocas internacionais, o cinema é um produto. E os Estados Unidos, como uma força hegemônica e monopolista da indústria do cinema no mundo, tem consigo um poder de barganha com relação ao cinema que ninguém tem. Então veja só, os Estados Unidos usam do cinema como exportador de ideologia. Mas mais do que isso, chega aqui o Brasil chega aqui e resolve fazer o seguinte: tá bom, eu a partir de agora quero proteger o meu cinema. E vou proteger o meu cinema, eu não quero mais importar os seus filmes, Estados Unidos. Os Estados Unidos vai chegar assim: não vai? Não vou comprar só soja. Vocês entendem qual é a parada? Vocês conseguem compreender a parada? De como o cinema ele é um produto nessas relações internacionais? Sabe? Então, há de ter um sistema protetivo nisso tudo, compreendendo as relações dos Estados Unidos como exportador de ideologia através do cinema. É vocês perceberem que, tal como em outras áreas, por exemplo, que fazem com que o Brasil mantenha-se nas relações internacionais como um mero produtor de produtos agrícolas e não de tecnologia, ou seja, grandes potências impedem com que outras nações, sobretudo do sul global, avancem nesses setores, através da força, da barganha econômica e tudo mais, no cinema também é assim. Então, lida com o cinema como um produto e fala, você vai exibir tantas salas do cinema para a Freira 2. E se vira. À custa do seu cinema. E aí as forças políticas, o Estado burguês, dá ok. Por quê? Porque atende aos interesses específicos da classe dominante. Que nesse caso é internacional, mas também é nacional, porque são os donos das salas do cinema. Percebe qual é a questão? E agora o assunto voltou à tona porque o senador Randolfo Rodrigues fez um projeto de lei que incluía a renovação da cota de tela, tanto no cinema quanto na TV paga. E essa proposta foi mandada para a Comissão de Educação e Cultura e lá teve uma revisão e a cota de tela para o cinema foi retirada do projeto. Eles aprovaram só a cota de TV. Pois é. Foi para a Comissão de Educação e Cultura, e na Comissão de Educação e Cultura, a parte sala de cinema foi retirada do projeto. Passou só a cota de TV. Ou seja, passar produtos nacionais na TV paga. É muito importante que haja essa cota para a TV paga, mas, sabe, o mercado exibidor clama pela sala de cinema. Qual foi a última vez que você viu um filme brasileiro com grandes bilheterias? E aqui eu tô falando, gente, vamos parar com esse juízo de valor de só Leandro Hassum e Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães. Sim, é importante tê-los. Mas qual foi a última vez? Sabe? É isso que acontece. E a justificativa dessa galera para ter tirado o cinema é que a gente precisa revisar esse setor da sala de cinema de maneira mais profunda e tudo mais. Ou seja, joga pra frente. Joga pra frente. Quem que impediu? Faz o L. Faz o L de PL. A justificativa foi que o cinema demanda uma análise e um cuidado maior e que eles precisam ver detalhadamente no seu devido tempo. O próprio Kleber Mendonça Filho, que hoje é um dos cineastas mais famosos aqui do Brasil, deu entrevistas para o Globo e para a Veja, falando mais sobre isso. Ele contou que lá em 2012, quando ele lançou o primeiro longa dele, que é incrível, inclusive o Som ao Redor, ele conseguiu mais destaque por causa dessa cota. E ele disse também que a gente passou por um caos aí que envolveu não só a pandemia, mas a falta de incentivo dos governos recentes. E a cota precisa existir, porque é uma forma de respeito ao artista, né? Mas também à nossa indústria. Inclusive, rolou um painel com grandes executivos do cinema lá no Festival de Veneza e um produtor italiano disse
que a greve de Hollywood que está rolando agora não deixa de ser uma oportunidade para diferentes mercados crescerem com os seus filmes. E isso é uma coisa que a gente vê bastante no streaming também, né? Como a gente consegue acessar mais facilmente obras de países diferentes. Isso não é muito legal, a gente poder ver uma série coreana, uma série alemã, filmes, né? Sei lá, um filme da Suíça. Então, assim, a gente precisa ter acesso a obras do mundo inteiro. Hoje em dia é muito mais... Assim, e não, né? Aquilo que a gente já discutiu. A Hollywood está em greve, mas isso não significa que Hollywood parou de ser cinema. Né? A gente pensar, mais uma vez, que a Netflix se antecipou esse processo e descentralizou a produção. Né? É como acontece com o capitalismo recente. Você descentraliza a produção dessa indústria, o cinema é uma indústria como qualquer outra, gente. Então, se você vê uma indústria como, pegar, sei lá, a Ford, vai fazer carro. Aí, de vez de fazer carro nos Estados Unidos, manda fazer na China, aqui, vai mandando para tudo que é lugar, fazendo uma divisão internacional do trabalho. Né? Com o cinema não é diferente. A Netflix se antecipou a greve, concebeu a ideia de que essa greve ia acontecer e começou a produzir internacionalmente. Isso não significa dizer que há um estímulo à produção estética de outras nacionalidades, mas um estímulo à produção desses lugares e muitas vezes evadindo remessas desses lugares. Que a Netflix vai para esses lugares, produz as séries e leva para os Estados Unidos. Entende? Se esses lugares não têm sistemas protetivos que façam que essas remessas fiquem no país também, já era. Já era. Como acontece no Brasil. Nós temos um serviço de streaming desregularizado. Desregularizado. Aí o que acontece? Nós temos a FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Né? E o Fundo Setorial do Audiovisual, ele funciona captando recursos de dentro da própria indústria. Então, por exemplo, um filme americano, um filme estrangeiro vem para cá, faz o seu sucesso aqui e as remessas desses filmes vão para o exterior. Né? Só que parte dessas remessas que foram ganhadas aqui tem que ficar aqui, através do Fundo Setorial Audiovisual, através da FSA, que é recolhido pela Condecine. Né? Então esses valores, eles ficam aqui e eles ficam para motivar a produção audiovisual. Então veja, quando você vê liberal falando por aí que ele paga para fazer o cinema nacional que ninguém assiste, isso é mentira. Isso é mentira. Porque a FSA funciona dessa maneira. É a própria indústria se retroalimentando. Então o cinema americano vem aqui, por exemplo, faz um filme aqui e o lucro irá sair do Brasil enquanto remessa, parte dele fica aqui direto para a FSA, que irá fomentar a cultura. Fomentar a produção do audiovisual. Ou seja, não saiu do seu bolso. Fica tranquilo, não saiu do seu bolso. Saiu das remessas dos Estados Unidos, dos filmes americanos, ou qualquer filme que chega aqui. Acontece que a Netflix e os serviços de streaming não tem qualquer regulamentação. Então a gente não sabe o quanto de remessas foram produzidas aqui a partir desses produtos. E essas remessas vão embora, sem deixar nada aqui. Deixando um grande rombo na FSA, no Fundo Setorial do Audiovisual, naquilo que poderia servir enquanto fundos de incentivo ao audiovisual. Percebe? Então, essa internacionalização da produção, ela ainda é centralizada. Ela descentraliza a produção, mas centraliza o local para onde as remessas vão. Percebe? Hollywood ainda é hegemônica, ainda que ela descentralize a produção. Mais fácil, só que a gente não tem acesso às obras do nosso próprio país. Então agora eu trouxe a minha amiga pessoal, Luli, para debater mais e explicar pra gente. Sigam a Luli porque ela fala muito de cinema nacional. Então, vem pra cá. Luli! Cheguei. Como se não estivesse aqui escondida esse tempo todo. Muito bom. Seja bem-vinda, Luli. Obrigada. Então, e aí, que confusão essa cota de tela, né? Pois é, a medida provisória 2228, que era o que regulamentava, ainda o que regulamenta a existência da Ancine, Funcine, várias outras coisas, inclusive um dos artigos da medida provisória é o que regulamenta a cota de tela. E aí foi definido que durante 20 anos essa medida provisória estaria pautando um decreto presidencial que teria que ser assinado todo ano.
A última vez que a gente teve esse decreto assinado foi antes do governo Bolsonaro, inclusive, porque quando o Temer estava saindo do poder, ele não assinou. Porque a última coisa que um presidente faz, ele assina algumas coisas, entre elas era o decreto presidencial da cota de tela. Ele não deixou assinado, o Bolsonaro também não fez questão de assinar durante o governo dele. Ou seja, Temer não assinou, é claro que Bolsonaro não vai assinar, né? E aí esses 20 anos se esgotaram em 2021, já que a medida provisória é de 2001. E aí por isso que rolou esse debate aí sobre criar uma lei sobre isso, voltar esse papo. É muito interessante que o projeto de lei esteja falando também de TV fechada, porque isso estava dentro do projeto da lei da TV paga. E quando a gente olha os dados do Observatório Nacional do Cinema, existe um pico muito grande de produtoras, número de filmes lançados, número de séries lançadas, profissionais envolvidos com cinema, depois de 2012, que foi quando entrou a Lei da TV Paga, que estabelecia essa cota de tela na televisão, e aí os canais tinham um tempo para se acostumar com isso. Então, no começo, muitos passavam filmes brasileiros, e aí, conforme o tempo foi passando, eles tinham que aumentar essa grade, e a indústria também... coisas Exatamente. nacionais. Recebeu. Se vocês forem ver os gráficos com relação à produção de produto audiovisual brasileiro a partir da cota de telas para televisão, a TV paga, vocês vão ver bastante claro isso, assim. Antes era tipo 100% de produções audiovisuais estrangeiras nesses canais. Com o tempo, conforme esses canais tiveram esse tempo para amadurecer, para ir inserindo, antes eles só colocavam o cinema nacional para exibir, depois começaram a produzir conteúdo audiovisual brasileiro. Vocês vão vendo que vai crescendo, assim, de vez de... Tem canais que passavam 12%, 18%, sabe? Parece pouco, porque a gente precisa ter minimamente, assim, em equiparação e tudo mais, mas vocês veem que a produção nacional começa a crescer. E quando a gente fala de produção audiovisual, gente, é a gente parar de ser o cinéfilo chato, de acreditar que quando a gente fala que a produção audiovisual brasileira tem que crescer, é pra crescer os filmes do Glauber Rocha, supondo, sabe? Ou crescer os filmes do Kleber Mendonça Filho, crescer os filmes do cinema, sabe? Só desse cinema. É a gente falar de programa, sabe? De programa de televisão, a gente falar de curta-metragem, a gente falar de série pra televisão, a gente falar disso tudo. Tudo isso é audiovisual brasileiro. Sabe? Tudo isso é audiovisual brasileiro. Desenho animado. Tudo isso é audiovisual brasileiro. Sabe? Ou esse input, assim, essa força. E aí essas obras, elas também tinham que ser independentes. Então é diferente, por exemplo, do que acontece na TV Globo. Eles são produtores e exibidores. Produtores, distribuidores e exibidores. Então não poderia ser, tipo, vamos exibir uma novela da TV Globo. Porque tinha que ser de uma produção independente. E aí, conforme o tempo vai passando, esse boom de produtoras, ele cai um pouco, mas ele ainda é superior ao que estava rolando antes. E agora a gente também tem outros mecanismos de incentivo, como a própria Lei Paulo Gustavo, que está sendo aprovada agora, o Condecine, o FSA, né, que é o que injeta dentro da indústria. Sim. Então, é muito bom que eles estejam olhando para a cota de tela virar uma lei e que isso seja regulamentado no cinema, mas infelizmente ficou de fora desse projeto. Eu entendo a necessidade disso ser estudado mais a fundo, porque o setor exibidor é um setor muito diverso. Assim como você tem salas de multiplex, que são de redes globais, tipo Cinemark, Kinoplex, você também tem aquele pequeno exibidor que tem uma salinha de cinema. Sabe, assim, tudo bem, mas sabe qual é a questão? Aqueles que fizeram lobby para que não passasse e que falaram que a justificativa é esse pequeno exibidor, é a Multiplex, é a Kinoplex, é essa galera que fez o lobby. Você acha que essa galera tá preocupada com o pequeno exibidor? Tá porra nenhuma. Eles dão essa justificativa que a Lully trouxe aqui pra gente, mas pra atender os seus interesses. Porque é claro que eles não querem uma separação de sala para o cinema brasileiro, não por falta de demanda, porque a demanda é construída, mas porque existe todo um lobby que vem do estrangeiro de número de salas. Sabe? Você precisa atender aos interesses do monopólio global, sobretudo norte-americano, de número de salas a ser atendidas. Então isso é um grande lobby, que o capitalismo funciona a partir desse monopólio, que esses principais grupos falam que é por causa do mercado exibidor
de pequeno porte, mas na verdade é para atender seus próprios interesses. Então, é muito difícil. A comunicação com todo o setor exibidor, ela tem que ser muito bem estudada. Quem quiser ver isso também tem a Revista Exibidor, que é um veículo focado nisso. Mas é claro que, assim, é preciso debater esse tipo de questão, até porque a gente tem que pensar no Brasil enquanto um país de dimensões continentais. Muito obrigado pelo sub. Vamos bater nossa meta de 10, faltam só 5, gente. Vamos bater? Vamos. A gente precisa pensar o Brasil como um país de dimensões continentais e um país onde o mercado exibidor ainda é muito curto. Ou seja, há muito pouca sala no Brasil em relação a outras potências do cinema. Se a gente for pensar enquanto o México, por exemplo, a gente tem muito pouca sala em relação ao México, sabe? Então, a gente precisa que haja uma empresa, ou até mesmo pensar o fundo setorial audiovisual, se a gente for pensar dessa forma, que estimule o crescimento do setor exibidor, sabe? O crescimento do número de salas. Para que essas salas sejam destinadas à produção, à exibição do cinema nacional. Quando eu digo isso, é a gente pensar fora do circuito das grandes cidades também. A gente ir para as pequenas e médias cidades e perceber que essas pequenas e médias cidades muitas vezes têm 2, 3, quando tem sala de cinema. Então a gente precisa crescer esse setor para que a cota de telas atenda nesses lugares também. Espero que esse projeto de lei ganhe força, né? A gente falou muito sobre isso nessas últimas semanas e, quem sabe, a população faz uma pressãozinha aí. O que eu acho complicado é porque eles podiam ter aprovado isso e ir resolvendo isso pro próximo ano, por exemplo. Mas as coisas demoram, né? A política demora. Pois é, esse que é o problema, né? Porque enquanto isso está sendo observado e vamos estudar, os produtores... Mais uma vez, esse vamos estudar aí é o lobby do mercado exibidor brasileiro, né? Privado. nacionais, né, estão se lascando. E isso é muito importante, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a importância disso, porque tem gente que não entende, às vezes, que o cinema é uma indústria, né, e inclusive aqui no Brasil, né, falei 20 vezes, mas eu lembro em 2012, eu já trabalhava com isso, e eu lembro tanto de coisas nacionais que foram produzidas, e vários amigos meus, eu inclusive, que trabalhei muito nessa época, porque tinha mais emprego, tinha, né, produções rolando. Então, acho que é importante a gente falar assim, por que você acha que a lei é importante? Um dos argumentos que eu mais escuto, assim, de que não precisa ter cota de tela, é que se o filme brasileiro fosse bom, ele teria seu próprio espaço. Aquilo que a gente viu lá no Linhagem Geek, né? Vocês viram, quem esteve aqui junto comigo, e aí quem viu depois no YouTube, confere lá, exclamação YouTube aí no chat. A gente viu que esse é o argumento do liberal. O liberal acredita nisso, de que é a qualidade que define a demanda, né? Enfim, é só você abrir a lista de melhores filmes de todos os tempos, não. A lista de maiores bilheterias de todos os tempos, que a gente vê que isso não é uma realidade necessariamente. É claro que existem bons filmes nas listas de maiores bilheterias de todos os tempos, mas isso não significa absolutamente nada. Na verdade, se a gente pegar esses 100 filmes, se tiver 20 bons, é muito, sabe? Então, não se atrela a qualidade do filme à demanda que ele produz. Isso é um argumento, inclusive, muito imaturo, sabe? Ingênuo, se não tivesse vindo de um liberal. Porque aí é canalice mesmo, sabe? Porque eles sabem que não tem nada a ver com qualidade. Eles sabem que não tem nada a ver com qualidade. Mas vai concorrer com o Vingadores em todas as salas. O Besouro Azul em metade das salas. E aí, o que tava passando na outra? Missão Impossível. Barbie. Aí na outra, Barbie. Aí, que horas você vai ver o filme brasileiro lá, Humilde? Não. E é isso, é esse lobby que se forma, né? Você tem, sei lá, metade das salas do cinema brasileiro pra Besouro Azul. E aí, as outras metade é para um outro lobby produzido por esse mercado monopolizado, que exige que determinado filme esteja na sala de cinema. Sabe? É venda casada. Pra exibir Barbie, você tem que exibir a Freira 2 também. Saca? Então, é por aí que acontece. É você pensar, por exemplo, que para vocês entenderem como não tem nada a ver com demanda. Para o momento em que o Brasil estava produzindo público, ainda sob um outro contexto, se a gente for pensar um filme como Medida Provisória. Para além de gostar ou não do filme, particularmente eu não acho um bom filme, mas era um filme que estava conquistando espaço. Vocês percebem isso? Vocês viram o react que eu fiz ao Lázaro Ramos, não viram?
né? Lá o Lázaro Ramos fala pra gente, o filme começou com 300 salas, foi pra 2.000 salas, foi aumentando. Na terceira semana o filme estava estabelecido. Só que estreou. Eu não lembro qual foi o filme que estreou, mas um filme de grande demanda no mercado hollywoodiano. O filme brasileiro estava estabelecido, com o público, mas estreou esse filme. E aí tem todo um lobby em volta disso, para que esse filme seja exibido. E aí o mercado monopolizado estrangeiro fala, opa, eu quero sala, se vira. Eu quero 80% das salas do Brasil. Ah, tá passando um filme brasileiro que tá com demanda? Se vira, tira e bota o meu. Isso aconteceu diversas vezes. Aconteceu com Medida Provisória, aconteceu com os filmes da Ingrid Guimarães, aconteceu com o filme do Paulo Gustavo, acontece frequentemente com o cinema brasileiro que está estabelecido na sala de cinema e com demanda. Mas chega o filme estrangeiro monopolizado, onde esses mercados têm lobby para exibir, e tira da sala. Porque quer 80% das salas brasileiras. Porque quer 80% das salas brasileiras. Ah, mas é porque esses filmes têm demanda. Não, essas demandas são construídas. É justamente porque se coloca 80% das salas para esses filmes que se coloca nas pessoas, opa, todas as salas são para esse filme, só tem isso para assistir. Ou esse filme é muito bom, ou só tem isso para assistir. Vocês percebem como o capitalismo tende à homogeneização das escolhas? Só tem isso para escolher? E se vira? O liberal adora falar que o mercado tem que escolher o que vai assistir. Não vai escolher, vai homogeneizar, vai tirar a escolha do cidadão. Isso é uma grande falácia, porque isso vem de quem não conhece o cinema brasileiro, que fala que filme brasileiro é sempre igual. Só que a gente tem uma pluralidade de gênero surgindo nos últimos 5, 7, 8 anos, que a gente não tem mais só um tipo de filme. Tipo, que nem quando a gente ia na locadora, que tinha a seção de filme brasileiro. Esse era o gênero, né? É aquilo que a gente fala. Cinema brasileiro é tratado como gênero e cinema americano é tratado como nacional. É assim que funciona. Aí você ia nas locadoras, mas não precisa ser na locadora não. Vai no streaming, tá lá. Filme nacional. É o lugar onde tá destinado. É um gênero. Tem lá terror, romance, aventura, ação, filme brasileiro. Filme nacional. É assim. É assim que funciona. Sabe? Cinema nacional não é comédia, não é terror. Não tem nada disso. Filme nacional é filme nacional, é um gênero. Percebe? Como é assim que funciona? Não é só na época da locadora, não. Agora não tem mais o gênero filme brasileiro. Você tem o gênero comédia, você tem o gênero suspense, você tem o gênero drama. Mas assim, ela tá falando que agora é assim, mas sempre foi. Na verdade, o cinema brasileiro sempre foi bastante diverso. É claro que a gente sempre tem que lutar para que tenha uma diversidade ainda maior. Até porque a gente não pode fazer um esquema comparativo com Hollywood, porque Hollywood tem uma escala produtiva industrial muito mais grandiosa, o que faz com que eles possam diversificar a produção. O Brasil, ele vem diversificando cada vez mais. Então a gente tem muita coisa diversificada sendo produzida aqui, sim, e sempre teve. A gente precisa mais, claro, sempre. Terror, tudo isso, infantil. Mas esse mais demanda de mais produção, de aumentar a escala produtiva. Tem tudo isso dentro do cinema brasileiro. Então, o cinema brasileiro não é uma coisa só. E quem fala isso tá mal informado. Fala categoria filmes de Nordeste. Mas, além disso, tem um caso muito específico durante o lançamento de Vingadores Ultimato. Na mesma época, estava rolando a exibição de Pernas pro Ar 3. E fique bem claro, assim, que... É o que eu falei pra vocês. Eu falei do Medida Provisória, ela vai dar o de Pernas pro Ar 3. Por mais que você, pessoalmente, não goste de Pernas pro Ar, é uma franquia, virou uma trilogia porque é um sucesso comercial. Sucesso comercial, não só um sucesso de crítica e tal. São poucas as trilogias que a gente tem no Brasil, né? A gente tem Minha Mãe é uma Peça, a gente tem De Pernas pro Ar. E as comédias vão muito bem aqui no Brasil, né? Então também por isso que tem muitas comédias nesse estilo, que às vezes é isso, né? Não é o meu público, não é o seu público, mas grande parte da população tá indo ao cinema. Sim. E aí, De Pernas pro Ar tava em cartaz e... Parênteses, né? Vou até voltar aqui. Parênteses. Não é o meu, não é o seu público, mas pode ser, tá? Mais uma vez, a gente não pode desvalorizar esse tipo de produto nacional porque ele é histórico. É histórico. Tá relacionado com as nossas chanchadas, tá relacionado com as nossas pornô chanchadas. O Brasil sabe fazer comédia. Enquanto produto de criação de público no Brasil, as nossas comédias têm muito valor. A gente não pode abandonar.
Não há de se abandonar esse tipo de produto. Cinema. Sim. E aí, De Pernas pro Ar tava em cartaz e quem analisa a bilheteria e tal, tava vendo que tinha chance de Pernas pro Ar ficar mais um mês ainda em cartaz. Sim. Só que entrou Vingadores Ultimato e tirou todas as sessões de Pernas pro Ar 3, porque os exibidores queriam, obviamente, pagar suas contas, né, e botar um filme que seria mais lucrativo, que ia lotar e tal. Mais do que isso, se eu não me engano, Vingadores tomou 90% das salas brasileiras. 90%. E é isso que eu disse pra vocês. De Pernas pro Ar 3 estava estabelecido. Teve uma franca ascensão e se estabeleceu. Tinha público, continuava tendo público. Mas pra entrar Vingadores Ultimato, tirou todas as salas. Ah, porque Vingadores tem demanda? Tem. Tem demanda. Mas o cinema brasileiro também tinha. Também tinha. Ah, mas Vingadores tem demanda? Tem. Mas tem um lobby também. Que o estúdio chega aqui e fala, ó, vou distribuir esse filme pra você. Mas eu só distribuo esse filme pra você com a condição de que 90% das salas sejam exibidoras desse filme. Sabe? Por quê? Porque o Hollywood tem uma condição de produção industrial tão grande que ele consegue produzir um filme de custo 300 milhões de dólares. Só que para pagar esse custo e lucrar com esse custo no exterior, porque eles lucram no exterior, eles precisam tomar todas as salas de cinema das outras nacionalidades. Ele precisa chegar aqui no Brasil e tomar todas as salas. Ele precisa ir para o México, para a França, para os outros países e tomar todas as salas. A não ser que esse país tenha um sistema protetivo, uma cota de tela, como tem a França, como tem a Argentina, como tem a Coreia do Sul. Sabe? Teve um caso, inclusive, de uma pessoa que relatou que comprou ingresso pra ver De Pernas pro Ar 3 e quando chegou lá a sessão não existia mais. Nossa. Tava sendo exibido... Tipo, comprou com muita Vingadores. antecedência. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas aí também não sei o que deu isso. Mas o que acontece é, beleza, Barbie tava em todas as salas, as pessoas querem ver Barbie, show. Mas, e aí, depois você vê Barbie, você não vai mais ao cinema. Tem que esperar, né? E aí você tem que ter um espaço, é uma medida de proteção da indústria. Todas as indústrias têm isso. Se você for analisar, por exemplo, a agricultura, que as pessoas falam muito, né? Ah, vamos usar esse dinheiro para plantar comida porque tem gente passando fome no Brasil. Não é assim que se resolve os problemas. Mas você tem órgãos que regulamentam a agricultura. E o nome disso é ideologia, né, gente? O nome disso é ideologia. Fazer a gente crer que a gente tem que usar um dinheiro que poderia ser investido numa produção de tecnologia ou da indústria da cultura para plantar soja. Para alimentar as pessoas. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Primeiro que essa soja vai ser plantada para atender o mercado externo e não o mercado interno. Né? Segundo que o capitalismo ele distribui o alimento de maneira desigual e, portanto, por mais que haja uma escala produtiva enorme capaz de alimentar o mundo, ainda assim tem alimento sendo desperdiçado e fome. E terceiro, que isso é ideologia, e portanto ideologia vendida do estrangeiro pra gente, de que a gente é o celeiro do mundo. Então a gente tá aqui para alimentar as pessoas mesmo. Olha só como a gente é bonzinho. Mas o que essa ideologia propõe na verdade? Que a gente não pode crescer os outros setores. Setor de tecnologia, setor de audiovisual, setor disso, setor daquilo. As pessoas estão imbuídas desse pensamento ideológico. Imbuídas desse pensamento ideológico. De que de que o cinema não pode crescer, o cinema brasileiro não pode crescer, porque não tem demanda por ele, e é muito melhor gastar esse dinheiro que sai do meu bolso, supostamente, porque não é, a gente já viu. Isso é toda a indústria que se retroalimenta através da FSA. Porque a gente precisa investir em agricultura para alimentar as pessoas. Quando na verdade todo esse dinheiro vai para alimentar porco na China, alimentar porco nos Estados Unidos. Você tem uma quantidade de coisas nativas que tem que ser cultivadas e coisas que a gente precisa. Tipo, você precisa ter a plantação de arroz, de feijão. Beleza que avocado dá mais dinheiro, morango vai dar mais dinheiro, mas essas não são plantas que são necessárias essa proteção, porque a gente precisa disso, que é o básico. Então, se a gente for pensar no cinema como uma indústria que alimenta as pessoas de uma maneira metafórica, a gente precisa dessa base, a gente precisa conhecer o nosso cinema. Tem muita gente que conhece muito de filme americano, mas que não sabe nada de cinema brasileiro. Tem muita gente, não, é todas as gentes.
Porque é isso, cinema nacional no Brasil é o cinema americano. E o cinema brasileiro não é nacional, é gênero, é nicho. O cinema brasileiro é nicho. Sabe? E aí, trazendo todas essas paradas que a gente trouxe até agora, como é que a gente vai dizer que o brasileiro tem escolha? Que ele pode escolher o cinema brasileiro, ele pode ir na sala de cinema e escolher. Primeiro que ele não tem como escolher porque não tem o filme brasileiro lá. E ainda que tivesse, e ainda que o cinema brasileiro estivesse lá representado, como é que a gente vai pensar que o brasileiro vai escolher o cinema brasileiro em relação ao outro? Se há uma ideologia que está marcando nesse cidadão essa ideia. De que não é preciso investir em indústria da cultura cinematográfica. Gente, a indústria do cinema americano é exportadora de ideologia. E é claro, evidente, que ela entra nas outras nações com esse discurso de que essas nações não estão ali para produzir cinema. Elas são destinadas a fazer outras coisas. O Brasil é o celeiro do mundo. Nós somos destinados a ser isso. A produzir, portanto, produto de valor não agregado. Sabe? Você mesmo citou O Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um clássico brasileiro. Não precisa gostar dele, mas você precisa conhecer. Você precisa ver. Fica a dica. Precisa gostar sim. Precisa gostar. Precisa. Escuta lá o Kino Clássicos, que a gente te dá vários motivos pra você assistir. E é um filme que faz refletir muito. Pois é. E mesmo quem já conhece Deus e o Diabo, o cinema brasileiro não é só isso. O cinema novo ficou lá atrás. Por mais que a gente ainda tenha muita inspiração, enfim, tô saindo um pouco do tema da cota de tela. A importância da cota de tela existir é justamente garantir que esse espaço exista. Dentro desse projeto de lei, a gente tem também uma preocupação de que os filmes brasileiros eles entrem no horário nobre do cinema. Sim, você não vai botar 2 da tarde, Exatamente. que horas que quem que vai lá, 2 da tarde? Viu? Era isso que Porque não basta você chegar assim, vamos separar 20% das salas para cinema brasileiro. Tá bom, 20% são brasileiros, mas eu vou botar todos os filmes às 2 horas da tarde. Não adianta, não serve pra porra nenhuma. estava acontecendo, porque como antes a cota de tela existe desde os anos 30, desde a época do governo Vargas, tinha aquela necessidade também de exibição de um curta antes, por isso que tinha aqueles da Vera Cruz e tal. E aí Desde a Vera Cruz e Embrafilme também. Antes da exibição de qualquer filme, exibia-se também um curta-metragem brasileiro. a cota de tela foi mudando ao longo de todos esses anos, com leis e decretos, a gente teve constituições diferentes nesse tempo, então não é a mesma lei. Mas isso tudo foi substituído por um cinema que vocês vão ver. Vocês vão pro cinema agora, é isso, né? Você vai pro cinema e antes do filme tem uma pancada de propaganda de empresa, sabe? Ao invés de passar um curta-metragem brasileiro, por exemplo. ela sempre exigiu que existisse uma quantidade de dias. Mas é isso, de vocês perceberem como o mercado domina, sabe? O capital domina as salas do cinema, né? Esses monopólios dominam a sala de cinema. Olha, então, tanto o monopólio internacional como o monopólio nacional. Olha, você não pode ter cota de telas de exibição de curta-metragem nacional antes porque a gente precisa passar propaganda. De filmes brasileiros exibidos. E a gente entende que não é mais em questão de dias, porque a gente está lidando com um mercado mundial. Então, se a bilheteria mundial é vista em semanas, a gente não pode deixar um filme brasileiro contando por dias. Sim, segunda-feira, 3 da tarde, Exatamente. Pronto, que legal, né? Então a gente tem que ter uma regrinha. Exatamente. E aí a gente precisa ter uma fatia de um horário que seja um horário nobre. Não oferecer só uma opção de cinema brasileiro, de filme brasileiro, num horário onde não é viável que o cinema lucre com aquilo, porque daí justamente o exibidor vai dizer, poxa, eu boto cinema brasileiro, mas eu não lucro. Lógico que você não vai lucrar. Qualquer filme que esteja ali meio-dia, você não vai lucrar, porque é um horário muito difícil. Então, isso está dentro desse projeto de lei, que eu acho que vai ser usado novamente para pensar sobre a cota de tela para o cinema, já que a gente aprovou só para a televisão. Torçamos para que isso volte a debate para a cota de tela nas salas de cinema. Assim, vamos torcer para que isso volte. Agora, esperanças com relação a isso? Não sei não. Faz o L. Faz o L de PL. Esse é o nosso inimigo, tá?
E eu acho que é interessante falar também que o cinema isso, é uma indústria. Então, Tomara não que eu basta, esteja errado. tipo, que legal, o filme é brasileiro, mas tem muita gente trabalhando por causa disso. Inclusive, agora com a greve em Hollywood, a gente tá vendo os efeitos que isso causa ali na região, na indústria, né? Sei lá, um restaurante que fica na frente da Warner tá falindo. O cara que faz lavanderia do não sei o que lá, tá falindo. Todo mundo ao redor dessa indústria ganha com isso, né? Ganha renda, trabalha. Então, isso é legal aqui no Brasil também, né? Isso é geografia, né, gente? O mercado se retroalimenta nos espaços. A gente vê, por exemplo, para trazer um exemplo recente aqui no Brasil, São Januário, Vascão, sabe? São Januário está interditado por forças políticas que não faz o menor sentido. E toda uma atividade econômica que está vinculada à comunidade da Barreira do Vasco, sabe? Fudida por causa disso. Opa, raid do Gaiofato. Sejam todos bem. Primeira vez que o Gaiofato manda pra cá. Muito obrigado, Gaiofato. Muito obrigado. Chegou a galera. Mas entende como é que funciona? Então, quando a gente produz, nós mesmas, né? Você trabalha com isso, eu trabalhei muitos anos, né, nos bastidores do audiovisual, a gente está trabalhando e, sabe, gerando renda. E é uma coisa que retorna, né? Então Sim. cultura, é isso, as pessoas às vezes não entendem, né? Que cultura, beleza, não é um arroz, um feijão, mas a gente precisa da cultura também de cada país, enfim. E é legal também que a gente estava conversando sobre essa troca entre os países, né? Que você estava falando. Sim, só para complementar isso que você falou sobre o valor voltar, porque nesses muitos anos que eu falo sobre financiamento e leis de incentivo, políticas públicas para a cultura, muita gente fala que é coisa de artista vagabundo. Sendo que quando você vê, tipo, até... Muito obrigado pela raid de novo, agora sim, de verdade. Muito obrigado, Gaiofato, pela raid. Primeira vez que o Gaiofato chega aqui, né? Muito obrigado. Hoje estamos falando agora sobre cota de telas no Brasil, tá? Já estamos mais ou menos pro final do vídeo, mas vocês vão curtir. Lei Rouanet é um show. Já se inscreve aqui no canal, aqui na Twitch, deixa sua inscrição aqui, porque é só para vocês receberem as notificações, é sempre bom vocês receberem essas notificações. Se inscreve no YouTube também, exclamação YouTube, para vocês verem inclusive esse corte aqui que tá maravilhoso, tá? Discutindo um tema recente, atual, muito importante, para que vocês não percam essa discussão, que é muito relevante para o cenário do nosso cinema atual. Joga aí no chat, exclamação YouTube, já se inscreve, que quando entrar esse vídeo aqui, é um dos vídeos mais importantes para a gente discutir a atualidade do cinema brasileiro, tá bom? A pessoa que você está vendo no palco é uma pessoa, uma banda. Quem está por trás daquilo é muita gente. E não é só gente que vem de berço, é gente que vem de comunidade, gente periférica. É o lugar onde as pessoas podem trabalhar por um sonho, por uma coisa legal. Assim, a arte, ela não tem um propósito de existir para facilitar a nossa vida. Ela faz com que seja bom viver, com que a gente consiga pensar sobre a vida, pensar sobre a humanidade. Então, esse dinheiro que vai para o cinema através do FSA, ele é arrecadado da própria indústria através do Condecine. Então, assim, a gente, como pessoa física, não paga um valor que, isso aqui vai virar um filme brasileiro. Ouviu? Ouviu, liberal? Ouviu? É assim que funciona. A FSA, tá? Fundo Setorial Audiovisual, que é recolhido pela Condecine, é um sistema de retroalimentação da indústria da cultura do Brasil. Tá? Então não é você, Joãozinho, que através dos seus impostos tá pagando por um filme que supostamente ninguém assiste. Não é assim que funciona. A FSA, ela recolhe fundos de dentro da própria indústria para alimentar a produção do setor audiovisual brasileiro. Como? Por exemplo, mais uma vez, chega o filme americano aqui, produz riqueza aqui, né? Então ele é exibido aqui, ele gera riqueza, gera lucro, e essas remessas são destinadas ao exterior, voltam para os Estados Unidos. Só que para que a gente não perca todas essas remessas, a gente tem a FSA, que recolhe parte dessas remessas através da Condecine, para que parte dessas remessas que foram produzidas em território nacional sejam destinadas à produção de cinema audiovisual. Então não é você que está pagando. Não é você que está pagando. São remessas que iriam para o estrangeiro. Que
que são recolhidas para serem usadas no setor do audiovisual. E aí eu citei para vocês algumas problemáticas que têm acontecido recentemente, que é a desregulamentação do streaming. Precisa regularizar o streaming, porque o streaming desregularizado acontece justamente isso. Ele chega aqui, produz riqueza aqui, só que como ele está desregularizado, a gente não conhece, a gente não sabe nada. Nada que foi produzido através desses streamings a gente sabe. E essas remessas estão tudo indo para fora. E a gente não está aproveitando essas remessas que estão indo para fora para produzir riqueza aqui. Para o nosso cinema. Beleza? Então, informação importante aqui. Urgente, grave. Você, liberal, não paga pelo cinema brasileiro. O cinema brasileiro não sai do seu bolso. Tá bom? Mas os exibidores pagam, as produtoras pagam, isso tudo alimenta a Condecine, que vai para o governo federal, então o cinema brasileiro sim financia muitas coisas, e volta através do FSA. Como a gente estava falando sobre as trocas de países. Será que não seria muito mais... E parênteses, quando a gente fala cinema brasileiro, a gente está falando de produto audiovisual brasileiro. Então a gente não está falando só do filme que vai para a sala de cinema ou que vai para o streaming. A gente está falando de programa de televisão, a gente está falando de série que vai para televisão, a gente está falando de cangaço novo, né? Se vocês abrirem o início de cada série, filme e tudo mais, lá no início vai estar escrito FSA, que é o Fundo Setorial Audiovisual. Ou seja, aquele filme foi financiado pelo Fundo Setorial Audiovisual. Beleza? E é tudo isso. É tanto para sala de cinema, quanto para televisão, quanto para tudo isso. Fácil, então, a gente simplesmente parar de comprar filme americano ou comprar os filmes americanos bons. Isso, ou seja, estamos perdendo dinheiro para a cultura. É exatamente isso. A não regulamentação do streaming significa perda de dinheiro que seria destinado para a produção de audiovisual no Brasil. É isso que significa. Porque toda essa remessa que é produzida aqui, toda essa riqueza que é produzida aqui por produtos estrangeiros, vão toda para fora, vão toda embora. Vão tudo embora. E nada dessas remessas são taxadas, ou seja, são recolhidas para a produção do audiovisual. Não comprar os que são meio ruins. Só que, como a gente estava falando, cinema é indústria, cinema é produto. Então, se o Brasil fala, olha, Estados Unidos, eu não quero mais comprar todos os seus filmes, porque os seus filmes não estão me enriquecendo culturalmente, eles não estão trazendo um benefício para mim. Aí os Estados Unidos vão falar assim, tá bom, então eu vou parar de comprar sua laranja, vou parar de comprar o seu café, porque essas trocas diplomáticas, elas existem. Por mais que a gente veja o filme como um entretenimento, como uma coisa leve que a gente vê no fim do dia para relaxar, ele movimenta uma indústria e ele é produto. Perfeito, mas olha só, veja só. A gente precisa ter a compreensão de que essas relações econômicas globais, elas são desiguais. E, portanto, os Estados Unidos, como um monopólio, como um oligopólio da produção do audiovisual, ele tem uma capacidade de troca muito maior com relação ao Brasil. Percebe? Então é isso, o cinema é produto. O cinema é produto. E se o Brasil chega e fala, eu não quero mais consumir o seu produto, os Estados Unidos falam, tá bom, não vou comprar sua soja. Sabe? É mais ou menos por aí que acontece mesmo. É um produto. E é um produto importante para a indústria dos Estados Unidos, por quê? Porque o cinema vem de ideologia. Então, para além de uma balança comercial favorável, que pode favorecer aos Estados Unidos, desfavorece a não entrada de cinema americano, porque isso impede com que a ideologia seja espalhada. O cinema é venda de ideologia. Percebe qual é a questão aqui? Vocês percebem a questão aqui? E aí, indo além do que a gente já falou aqui no vídeo, a gente pressupor essa ideia de que, sendo os Estados Unidos um mercado oligopolizado da produção do audiovisual, é a gente perceber que, através desse monopólio, o poder de barganha é enorme. Então, se a gente tem um filme brasileiro que está estável na sala do cinema, com público, com demanda, mas chegam Vingadores, esse mercado oligopolizado vai falar assim, olha só, eu tenho Vingadores aqui. Você quer exibir Vingadores? Então, para exibir Vingadores, eu quero 80% das suas salas. Ah, mas tá passando um filme brasileiro aqui que tá com demanda ainda. Dane-se, eu quero 80% das salas. Sabe? O que faz com que retroalimente a própria indústria deles na capacidade, inclusive, de fazer filmes de 300 milhões de dólares. Porque eles têm a capacidade de pagar o filme internamente e chegar no mundo e disputar comercialmente no mundo e falar esse tipo de coisa.
olha, eu quero 80% das salas para poder lucrar com um filme que eu gastei 300 milhões de dólares. Por isso que cinema é produto. E por isso que um mercado oligopolizado e monopolizado nos Estados Unidos produz esse tipo de relação. É por isso que a Warner, enquanto distribuidora no Brasil, fala: você vai exibir Barbie em tantas salas, mas depois de exibir Barbie, Venda Casada, eu quero que você exiba A Freira 2 em tantas 1000 salas também. Ah, mas não tem demanda por esse filme. Dane-se, eu quero que você exiba. Pra quê? Pra criar demanda. Pra criar consumo. Pra criar espectador. Porque espectador se constrói, gosto se constrói. Tá? A gente paga imposto por tudo, inclusive pelas coisas que a gente consome de arte, de cultura. Então é muito fácil você imaginar assim, ah, não, vamos só parar de consumir filme americano. Então, esse é um jeito de doutrinação. A Coreia do Sul entendeu isso e está fazendo. Está acontecendo com o filme Ângela, não tem sala para exibição. Pois é, exatamente isso. Não tem sala para Ângela, um filme brasileiro que tem um apelo, porque é um tema que tem apelo para construção de público, mas não tem sala porque tá tomado pelo filme A Freira 2. Sabe? Não só para a Freira 2, para a Freira 2 por elementos da Pixar que tá desde junho em cartaz, por Oppenheimer e Barbie que ainda estão em cartaz. Sabe? Fazendo esse contra-ataque. A gente fala inglês, a gente aprende a falar inglês porque a gente acha que isso é necessário, que isso é importante. Porque a gente vê filme americano, porque a gente consome música em inglês. É uma maneira de... E tipo, ninguém tá assistindo Elementos. Porque não se trata de demanda. Não se trata de demanda. Se trata de lobby de mercado. Se trata de um mercado oligopolizado, de um mercado monopolizado que escolhe o que vai ser exibido. Que domina o mercado exibidor. Que domina o mercado exibidor. O mercado exibidor brasileiro não tem poder de barganha frente ao mercado produtor americano. E aí o mercado produtor americano fala: eu quero tantas salas pro meu filme. E é isso que vai ser. É assim vai ser. De uma dominação do país. Não tô falando que é uma coisa imoral. Não é errado isso. Cada país faz um pouco. Antes dos Estados Unidos ser o nosso polo cultural, era a França. A França exportava cultura para o mundo. E a Coreia do Sul agora está se tornando como um desses polos. Sim. Sabe, a Coreia do Sul, vocês têm visto muita produção coreana sendo produzida e tudo mais. A gente já falou aqui, inclusive, que a Netflix, como uma das grandes investidoras na Coreia do Sul, na verdade, ela se antecipa à greve, né? E ao se antecipar à greve, ela justamente passa a promover uma divisão internacional do trabalho. É isso, gente. O cinema é uma indústria como qualquer outra. Então, como em qualquer outra indústria você tem uma divisão internacional do trabalho para baratear os custos de produção, no cinema isso também acontece. Você pagar, por exemplo, profissionais de efeitos especiais na Índia, enfim, você dividir as etapas de produção dessa indústria em outras nacionalidades para baratear o custo do filme, subsidiar em outros lugares para fazer os filmes. Então, o filme vai ser localizado na Alemanha, vamos tentar um subsídio com o governo alemão, tudo mais. Percebe? A divisão internacional do trabalho vai sendo realizada, mas, sobretudo, a gente precisa ter a compreensão de que o crescimento da indústria da Coreia do Sul, ela se dá não porque a Coreia do Sul individualmente resolveu fazer isso e ponto. Sabe? Porque é isso que acontece. O Brasil poderia chegar aqui e falar: tá bom, agora eu vou produzir cinema brasileiro, vamos investir, vamos fazer tudo, vamos fomentar, vamos separar a sala só para cinema brasileiro e tudo mais. O mercado produtor dos Estados Unidos vai chegar aqui e falar: opa, tá dando errado. E através da ideologia vai incumbir na sociedade a ideia de que isso é errado. E isso já aconteceu na história do cinema brasileiro. Com a Embrafilme, com o fim da Embrafilme e tudo mais. Ou seja, toda uma relação do mercado externo impede o crescimento do cinema brasileiro também. É essa ideologia de que o Brasil é o celeiro do mundo. E é isso que nós estamos destinados a ser. A Coreia do Sul é diferente. A Coreia do Sul é aliado histórico dos Estados Unidos. A Coreia do Sul está num local geográfico de grande interesse estratégico para os Estados Unidos.
tá ali a China, tá ali a Coreia Popular, tá ali, enfim, sabe? Um mercado específico muito interessante, que faz com que um crescimento de uma indústria cultura ali seja vantajoso para os Estados Unidos. Como exportador de ideologia, inclusive. Então, o crescimento da Coreia do Sul é, sim, por conta de investimento? É. Mas porque há uma permissibilidade para que essa indústria cresça por ali. Sabe? E a gente Porque os Estados Unidos teria toda a capacidade de impedir o crescimento da indústria cultura da Coreia do Sul, com certeza. está recebendo muita série, né, mas muito filme também. A Coreia do Sul tem leis de incentivo dali do próprio país. Desde os anos 90, eles têm cota de tela bem alta para os filmes coreanos passarem ali dentro. E não é só a Coreia e o Brasil que tem cota de tela, né? Muitos países têm, inclusive a União Europeia tem. Sim. Então, Argentina. o quanto é importante a gente financiar nossos próprios filmes, né? Proteger a nossa indústria. Proteger. Tem filme italiano que tá lá, financiado pelo não sei o que lá do governo. Então, não é só aqui no Brasil, né? Eu acho isso importante de ressaltar, porque às vezes as pessoas acham que é tipo, é um governo de esquerda, que não sei o que lá, é o governo... E não é nada disso. São outros... Se as Na pessoas ditadura tinha incentivo ao cinema, sabe? Então... Se as pessoas ficassem É a gente ter a compreensão de que esses incentivos, eles são meios, né? E aí a gente precisa entender quem usa desses meios. Sob quais interesses. Porque, enfim, a gente pensar na ditadura militar, esses interesses atendiam os interesses de uma burguesia nacional. Essa é a parada. até o final dos créditos, não para ver a cena pós-créditos, mas para ver o que está nos créditos, elas veriam que tudo tem lei de incentivo ou financiamento de alguma maneira. O último filme que eu vi no cinema foi Besouro Azul. Aí eu fiquei até o final para ver. Tem incentivo da Alemanha, do governo alemão. Então, assim, não é só uma coisa de Brasil, não é coisa de artista vagabundo. O Besouro Azul, que é um dos grandes lançamentos desse ano, que tem muita expectativa de retorno na bilheteria, teve um fundo de um outro país que, beleza, vamos investir nisso aqui porque é importante essa arte existir. Então, quando a gente fala de cota de tela, a gente não pode deixar de falar de políticas públicas para incentivo à cultura. Uma coisa é uma balança, assim, você bota um pezinho de um lado e vai botar um pezinho do outro. Então, se a gente produz muito filme, mas a gente não tem onde exibir, isso começa a quebrar o equilíbrio dessa cadeia toda de produção, distribuição e exibição. Muito bem, com belas palavras. Obrigada, Luli. Obrigada pelo todo o seu conhecimento. Sigam a Luli aí. É isso, gente. Ó, a galera chegou aí do Gaiofato. Tema cota de telas, muito importante atualmente. Por mais que vocês não sejam inseridos no cinema, talvez, não sei, de repente vocês não são, né? Deem atenção para esse tema. Deem atenção para esse tema. Por quê? Para que vocês chegaram depois. Tá rolando a tentativa de volta para a cota de telas no Brasil, né? E foi retirado do projeto de lei criado pelo Randolph Rodrigues a ideia de que a cota vá para salas de cinema também. Então é um tema importante, tá em voga agora, tá? Vamos dar importância para a produção cultural no Brasil também, beleza? O que eu queria que vocês conhecessem de verdade é a Introdução ao Cinema. Isso aqui eu queria que vocês conhecessem de verdade. Você conhece a Introdução ao Cinema? Introdução ao Cinema é o meu curso online de cinema, um curso contínuo de cinema, onde eu adiciono 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. Linguagem do cinema, teoria do cinema, história do cinema, crítica de cinema e política relacionada à produção cinematográfica. Você assina a Introdução ao Cinema pelo período de 1 ano, você tem acesso a todas essas aulas anteriores, mais 2 aulas por mês, sobre todos esses assuntos que a gente conversou agora. Eu tenho certeza que você vai gostar desse curso, que é o mais charmoso do Brasil. Vem fazer parte, bota aí no chat, exclamação IAC. Você está no YouTube, coloca aqui embaixo, link na descrição e vem fazer parte. Tchau, tchau.